Bom dia, pessoal. Tudo bem, Natália? Larissa, tudo certo? Me ouvem bem? Ok. Como é que estão as aulas, as outras aulas? Muito trabalho, pouco trabalho? Exatamente. Na reta final. Temos mais um pouquinho de conteúdo e aí a gente vai fazer a nossa última avaliação do semestre, né? Tranquila. Queria lembrar vocês que é dia 23, né? E que o que eu peço para vocês é que vocês vão fazendo aos pouquinhos, né? Vamos tentar fazer os exercícios aos pouquinhos e tirando as dúvidas aos pouquinhos, porque o que vai acontecer? Nós não temos muita manobra, né, de espaço para frente, temos que entregar nota, esse é um período difícil, né? Tem os TCCs que eles estão entregando, a gente tem que corrigir, tem a segunda chamada, caso tenha a prova de recuperação, então fica um prazo muito extenso, então a gente não tem como prorrogar, esse é um período bem chatinho, assim. Então o que eu peço para vocês? Já vão olhando alguma coisa para não deixar tudo para a última hora, porque aí de repente, se vocês não entenderem, precisam de mais tempo e eu não posso dar. Perfeito? E então, desculpa, sempre toca esse telefone aí, é o pessoal da Vivo, etc. Tal. E então é isso aí, né? Então talvez a gente acabe até hoje o nosso conteúdo, são mais aplicações de fórmulas, e depois é tentar ficar junto de vocês para ir vocês fazendo exercício e a gente ir tentando tirar as dúvidas, né? Então é isso aí, pessoal. Então hoje nós estamos com o Ibope, só tem a Larissa e a Natália. De qualquer forma eu vou deixar gravado, né? Para quem quiser escutar depois, ou quem quiser ver esse nosso, provavelmente será nosso último conteúdo, né, teórico, e aí pode olhar no YouTube ou no próprio BBB aí, né? Então tá. Então eu vou dar uma pequena recapituladinha do nosso último encontro, né, que é o nosso fluxo de caixa, que a gente já conversou, que a gente esse plano de contas aqui, essas rubricas aqui, a gente praticamente ganhou da contabilidade. A gente discutiu como apurar o ano base e também discutiu como fazer essas projeções aqui. Neste caso aqui, só para lembrar, eu informei a vocês, eu dei essa informação, mas eu queria que vocês dessem uma olhada no exercício, a forma com que eu forneci dados para que vocês gerassem a projeção. Na verdade, em suma, eu dei percentuais de crescimento ou de decrescimento que pudessem gerar esse nosso fluxo de caixa. E que esse fluxo de caixa a gente vai fazer pequeno, entre 3, 4 a 5 fluxos. Para quem não puder usar o Excel ou HP, usa a mão que dá para fazer numa boa. Perfeito? Então a gente fez essa projeção e aí a gente, na verdade, depois dessa projeção, é a aplicação de fórmula, né? Então eu acho que essa figura aqui, ó, ela fornece os dados necessários. Porque, olha, nós temos o ano base, foi que a gente gerou os 18.200, né? Foi aquelas variações que aconteceu de um ano para o outro, e a gente viu o impacto que isso ocorreu no caixa. Depois, em função da projeção que eu dei, e eu vou dar também indicadores, na verdade, é isso mesmo que eu vou dar, percentuais de crescimento, para que vocês gerem o período explícito nosso, que vai ser de 3 a 5 anos, nesse ano aqui eu dei de 4, né? E a gente tendo esse valor aqui, a gente tendo essas duas informações aqui, o restante é uma fórmula que a gente vai juntar.
Então, relembrando isso aqui, o primeiro passo para completar o período não explícito, para a gente saber qual é o fluxo de caixa que vai ocorrer nesse período explícito, na verdade, o que é? A média aritmética dos fluxos que nós já tivemos. Eu só faço aqui uma observação dizendo o seguinte, que na vida real a gente trabalha com 10 anos e que a gente pega os 3 últimos anos. Mas no nosso caso, como é um período pequeno, a gente vai usar todos os dados para a gente ter uma média. Então, se eu pegar esses valores aqui, somar e dividir por 4, eu tenho daqui para frente até o infinito os fluxos de caixas que vão ocorrer daqui para frente. Então, do ano próximo ao período explícito até o infinito. Como é que eu consegui esse valor aqui? Na verdade, fazendo o quê? O cálculo da média aritmética. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver se tem a continha aqui. É que eu falei antes de fazer, aqui eu dei um passo a mais. Como é que eu calculei esse período não explícito aqui, ó? Simplesmente eu somei, né, todos eles e dividi por 4. E aí achei a minha média 9.625. É que eu ia explicar, é que aqui eu fiz uma transparência primeiro explicando o período explícito e o período não explícito. Mas, de qualquer forma, vamos voltar aqui. É só para saber que essas informações aqui eu forneci, mas eu vou dar para vocês em termos de acréscimos e decréscimos de percentuais. E o período não explícito, para não perder aqui o nosso raciocínio, é pegar a média aritmética desses 4 últimos anos e definir quais são os fluxos que vão começar após o período explícito até o infinito. Que, na verdade, ficou na outra transparência aqui, ó. Bom, aí o que eu faço? Tendo esse conteúdo, esse plano, ou melhor, esse contexto, na verdade, do ano base, o período explícito que eu conheci e o período não explícito, eu vou começar a calcular os valores presentes. Para eu calcular. Que, na verdade, o valor da empresa nada mais do que o valor presente do ano base, mais o valor presente do período explícito e mais o valor presente do período não explícito. E como é que a gente faz isso? Usando essa fórmula bastante conhecida de matemática financeira, que a gente já utilizou, né? Que na verdade é pegar cada valor desse aqui, ó, e descapitalizar no seu respectivo prazo e levar a valor presente. Então pegar os 15 mil, trazer para valor presente, os 2.500 valor presente e assim sucessivamente. Respeitando o quê? A nossa taxa de desconto, que vai ser o período, que vai ser o nosso VAC, que a gente vai calcular, e respeitando cada período em que se encontra. 15 mil está no primeiro período, se eu dividir, eu descapitalizo. E assim sucessivamente. Acredito que vocês já devem ter isso em matemática financeira, vocês devem estar lembrados. E aí eu faço, quando eu fizer a divisão de cada um deles e dividir, eu vou ter o quê? Eu tenho o valor presente do período explícito. Então, o somatório de todos eles levado a valor presente, eu vou ter a 27.623. Perfeito? Bom, ok. Então, já temos, aqui nós temos duas informações. Nós temos o ano base que a gente calculou, que foram aquelas variações, que a gente viu o impacto lá no fluxo de caixa, e agora temos o valor presente da nossa projeção, que a gente vai chamar de período explícito. Agora vamos ver o valor presente desse período aqui que a gente vai chamar de não explícito. Como é que a gente vai fazer? Bastante simples também. O que a gente vai fazer? A gente calculou a média, né, como a gente já conversou, 9.625, e aí a gente vai fazer praticamente em duas etapas. Primeiro, como aqui tende ao infinito, existe uma fórmula matemática que a gente precisa calcular o valor presente quando tende ao infinito. Nada mais é do que a nossa fórmula básica de matemática financeira, é a renda dividida por uma taxa. Mas fazendo a aplicação aqui no nosso exercício, a nossa renda, a nossa receita, o nosso lucro é a média do fluxo de caixa que a gente viu dos 4 anos, simplesmente dividido pelo VAC. Então eu lembro, cuidado, que nessa primeira etapa não tem aquele 1 mais a taxa, é simplesmente a taxa.
E aí a gente achou 68 mil e pouco. O que é o valor presente do período explícito? É que eu trouxe esses 9.625, que a gente diz que começa do período x7 até o infinito, né? Isso me permite, com essa fórmula aqui, dizer qual que é o valor presente quando a gente tem uma renda que é contínua até o infinito. E o que vai acontecer? Usando essa pequena fórmula, mas muito útil, eu vou encontrar o valor presente aqui no x6. Como a gente sabe que o valor presente ele sempre ele recai numa casa anterior àquele que nós estamos, dos valores que nós projetamos. Então, chegamos a 68 mil, ele vai recair aqui no ano 6. Mas qual é o segundo passo que nós temos que fazer? A gente tem que fazer que a gente está aqui no momento, no x2, no momento 0, né? O valor onde a gente conhece. Então eu vou pegar esse valor dos 68 e trazer exatamente para o ano 0, aqui. E aí o que eu faço? Pegar os 68 mil, conheço a minha taxa, né? A gente sabe que a gente está trazendo para 4 períodos, aí não precisa fazer um por um, porque a gente já tem um valor aqui acumulado do valor presente que tende ao infinito, e descapitalizar ele por 4 períodos. E aí eu tenho esse valor. Então, esse 68 trazido ao ano base, nós temos o quê? Nós temos nosso valor presente do período explícito no momento 0, onde a gente quer. Com isso, a gente encerra e aí a gente tem o cálculo, a gente tem o cálculo do valor da empresa. É aquele detalhe que a gente já tinha conversado no nosso último encontro. É o fluxo de caixa livre para a empresa, lembrando que, na verdade, é o fluxo de caixa gerado pela empresa em função da sua atividade fim, que são aquelas variações de um ano para o outro, e a gente vai colecionando todos os impactos que ocorrem no caixa, calculamos o valor presente da empresa e calculamos o valor da empresa do período explícito. Pronto, isso a gente chega ao nosso objetivo fim, que é quanto é que se todas essas nossas projeções estiverem corretas, o que acontece? A gente vai começar a negociar ao valor de aproximadamente 86, 87 mil. E aí eu disse para vocês que isso aqui apenas é um valor inicial, que a gente tem que tomar um cuidado, que esse que a gente diz que é um valor técnico, né? Que a partir daí a gente pega uma equipe, vai para dentro da empresa e vê se os funcionários, né, nossos recursos humanos, o maquinário, ou seja, se toda a empresa ela tem equipamentos e potencial para chegar nessa projeção que a gente fez para os anos futuros. No fundo, eu posso estar apenas colocando no papel, simplesmente chutando. Aí, se eu for ver que o equipamento é moderno e atende, por exemplo, a minha previsão de vendas, vamos mantê-lo. Se a gente tem os recursos humanos capacitados para ter um produto de qualidade, vamos manter. Vamos ver as nossas dívidas. Tem alguma dívida? Não, existe uma dívida, ela está pagando, ela deve, mas não está inadimplente, não tem saldos trabalhistas, ou seja, e aí processos trabalhistas, e aí eu vou ver se a empresa se ela tem tem o perfil, né, se ela está preparada para fazer aquelas projeções que a gente colocou no papel. Se tiver, a gente fecha o negócio e tudo bem. Se não tiver, a gente vai descontando esses valores. Se essa dívida que está impagável, eu posso tentar negociar, eu vou descontando, né, de tudo aquilo que eu possivelmente não vá receber, eu vou descontando do valor do pagamento. E eu disse para vocês também que é muito comum, às vezes a gente dá para a empresa um valor simbólico, atingindo, se responsabilizando por todos os problemas que ela tem. Porque se eu tenho uma capacidade de fazer uma recuperação da empresa, então é o seguinte, do valor que eu ia pagar, né, eu desconto isso aí, tiro o empresário do sufoco, ele, embora não tenha ganhado nada, mas também não deve nada, pode recomeçar a sua vida,
E eu, com a capacidade que eu tenho, sei que a empresa tem um potencial, independente desses problemas que ela existe, e eu tenho capacidade de negociar e tenho recursos financeiros para ir liquidando e negociando e renegociando a minha dívida, no caso. Então é isso que acontece. Por isso que é importante. Então, são 3 pontos importantes, né? Eu digo que é a projeção, que tem que ser verdadeira, né? Tem que ser bastante realista. Depois nós temos um segundo passo, que é realmente para ver se os equipamentos, mão de obra, se a empresa realmente comporta, né, tem condições de atender aquela projeção que ela fez. E aí, o outro passo é uma negociação entre comprador e vendedor. E aí a gente, praticamente, isso é que completa, né, a aplicação do valor da empresa. Perfeito? Então isso a gente já tinha mais ou menos conversado no nosso último encontro. Eu dei uma relembrada e eu vou prosseguir um pouquinho mais. O que acontece agora? A gente viu que no período explícito ali, a gente fez uma projeção, uma média aritmética dos fluxos do caixa, dizendo o seguinte: olha, que daqui para frente até o infinito, depois da gente fazer a projeção, né, depois nós fizemos a projeção do período explícito, tudo vai ocorrer nesse valor, nessa média que a gente fez, né? E isso, na verdade, isso não acontece. A empresa pode crescer, pode diminuir, etc. Então, o básico é feito assim, considerando valores constantes. Não favorece nem o comprador, nem o vendedor. Mas, aí tem o nosso mais na vida, né? Sempre é isso, claro. Pode ser que a empresa seja boa, ele está cansado, né? O dono dele está cansado e quer modificar, e quer descansar, quer repassar isso para outras pessoas, ou quer passar para outros investidores para renovar, mas ela tem um bom potencial e diz assim: olha, eu quero dizer o seguinte, o meu valor, esse valor constante, não é pouco, né, para eu calcular o valor da minha empresa. Eu acho que a minha empresa tem uma capacidade, aí eu posso dizer, olha, nos últimos 20, 30 anos que essa empresa existe, ela vem crescendo ao longo do tempo, né, a cada ano, 1 a 2% ao ano, reais, né, reais, independente de inflação, tudo. Né? Então, a minha empresa, aí pode ver, pode demonstrar. Então, eu vou querer que vocês incluam também nessa projeção, né, esse meu crescimento futuro e que não permaneça constante. Isso também é comum. Não é muito fácil de aceitar, claro, né? Quem tá comprando quer sempre pagar o menor preço, quem está vendendo quer o maior, mas isso é muito comum acontecer. E aí a gente botar um crescimento para o futuro da empresa, que, se demonstrado que no tempo que foi do primeiro dono, vamos supor assim, ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo e crescendo ao longo do tempo. Bom, aí tudo bem, alguém diz assim: não, então nós vamos aceitar. Então se discute entre comprador e vendedor uma determinada taxa de crescimento baseada no histórico ou no próprio potencial da empresa. Às vezes vamos supor que eu não tenha nem histórico, mas o produto que eu estou desenvolvendo, eu estou vendo um mercado. Isso tudo é muito interessante e tem que ter cuidado, mas eu estou vendo e acreditar, né? E acreditar, também tem isso. Por isso o sucesso do empreendedor ou o fracasso. Não, mas essa minha empresa aqui, eu vejo que ela vai ter um futuro muito promissor daqui para frente, em função do mercado que abriu, de uma oportunidade que abriu, etc. Eu aceito que ela tenha um determinado crescimento. Ok. E aí a gente precisa repetir todo aquele nosso cálculo, só ali do período não explícito, a gente precisa fazer um pequeno reajuste, uma pequena informação que eu vou passar para vocês. Tranquilo, os dados serão dados, é uma fórmula matemática, é só acrescentar mais algumas informações. E vamos vê-lo então. Como é que fica? Então eu disse para vocês, até vou mostrar aqui no nosso quadro. Vamos ver se eu tenho um slide aqui que demonstre. Olha o que acontece aqui, vamos voltar aqui. Ó. O período explícito, não acontece tudo a mesma coisa, né, dentro desse raciocínio, usando aquela fórmula, que aparentemente é bonitinha, sofisticada aqui, né, mas que na verdade ela é bem simples ali para nós, na hora que a gente bota a mão no lápis ali.
E o que acontece com esse período não explícito? A gente estudou que ele seria constante, né? Uma média aritmética. Mas aí isso que eu expliquei, mas eu vou dizer, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos estudar um determinado crescimento real para a empresa, em função do meu histórico, em função daquilo que a gente conversou, do potencial. Então a gente vai chamar esse crescimento de G. Então ela vai crescendo de forma contínua ao longo do tempo. Aí o que a gente faz com a fórmula do valor presente? Em vez de ser apenas a média aritmética dividido pela taxa, só tem mais alguns ingredientes, alguns ingredientes para formar o nosso bolo. Que são simples, olha. A média aritmética continua a mesma coisa, 1 mais a taxa de crescimento que eu vou dar para vocês, mais a taxa de inflação que eu já dei para vocês, que é a base que a gente vai usar. A única coisa que eu vou fornecer para vocês, a novidade, é a taxa de crescimento. Mas a inflação já está projetada de acordo até com as projeções aí pela televisão. O que está dizendo que o IPCA? O IPCA hoje diz que vai fechar vai fechar o ano em torno de 8% a 9%. Ela cresceu bastante. Mas a nossa a gente botou 4%. Mas é o seguinte, é que a gente está pensando não em últimos 12 meses, sim em 10, 20 anos, 30 anos. E de acordo com o próprio Banco Central, a meta da inflação que eles perseguem está girando em torno de 4%. Então, de acordo com o relatório do Banco Central, está batendo com aquelas informações que a gente vem compilando, né? que é aquelas nossas informações que a gente vai manter. Então, atento. Então, olha só, eu dou essa taxa de crescimento, a inflação nós já temos, que está lá registrado para nós, que a gente fez durante o semestre inteiro, dividido por o I. O I é a fórmula original, mas vai ser o nosso VAC. Nossa taxa vai ser o nosso VAC, que a gente calculou. G é que eu tenho, que repete a inflação. Colocou isso aqui, ó, nós vamos ter o mesmo valor presente do período cujo valor presente tende ao infinito. A fórmula do bolo aqui, tem um pouquinho mais de ingrediente, um pouquinho mais de fermento, mas é para justificar esse crescimento. Olha, primeiro, 1 significa que eu vou crescer, né, no meu fluxo de caixa, essa continuidade. G é a taxa real que vai crescer, mais a inflação que eu está imaginando, dividido por essa diminuição aqui, que vai me fornecer o meu valor presente no período que tende ao infinito, no período não explícito. Eu disse para vocês que ela sempre vai fazer em 2 passos. O que vai acontecer quando eu calcular isso aqui? Vai cair aqui no início do ano 10. Só que a gente precisa, mais uma vez, igualzinho o outro, trazer para cá. E o que a gente vai fazer? É o mesmo processo. O valor presente, que a gente já calculou, dividido por 1 mais o VAC, elevado aos 4 períodos. Aqui seria 10, né? Mas no nosso caso seria 4. Então essa seria a fórmula. Dentro do nosso exemplo, se a gente utilizar o nosso exemplo, vai ficar bastante simples, olha. Temos aqui, ó, vamos trazer para o nosso exemplo aqui, ó, 18.200, que é o ano base, que é o fluxo de caixa livre para a empresa. O período explícito, essa projeção aqui, eu forneci para vocês, eu dei condições para que vocês fizessem essa projeção aqui, e aí eu sei que o período não explícito, eu vou informar que ela vai ter uma taxa de crescimento. Então, primeiro passo, eu calculo a média aritmética e depois eu utilizo aquelas variações, né, na empresa. Não tem dificuldade nenhuma, né? É o mesmo repeteco, né? Olha só, eu até estou repetindo aqui, ó. Cálculo do valor presente do período explícito, a mesma coisa que a gente já fez, né? Depois, vou calcular o período não explícito, né? A média aritmética vai continuar a mesma coisa, que são os 4 anos, e aí a única novidade é um engordamento, é o crescimento aqui, é o complemento de uma taxa, onde eu incluo mais uma informação. Então, a minha taxa de desconto vai ser meu VAC, a minha taxa de crescimento eu vou fornecer para vocês, e a inflação eu já dei para vocês, eu não vou repetir, isso aí vai ficar
para o nosso semestre. Né? Por que eu não forneço? É porque é aquela ideia, né? A gente tem que ir buscar as informações. Né? Nós, quando formos para a vida prática, existe ao nosso redor, mas a gente tem que ir buscar, tem que saber, não é dado. Não existe um problema teórico na nossa vida prática. Existe um objetivo a ser atingido e a gente tem que, através do instrumento que a gente estudou durante o nosso curso, saber como buscar. Então, o que a gente fez? Pegou a média aritmética, 1 mais 0,25, aí aplicação direta de fórmula, né? Tranquilamente. E aí eu vou ter o valor presente tendendo a infinito, que vai cair no início do período explícito. Aí faço a mesma coisa, pego o valor que eu calculei e descapitalizo por 4 períodos, não é isso? Por 4 períodos que eu tenho aqui, e tenho um novo valor presente, agora considerando a taxa de crescimento. E o resumo é basicamente o mesmo. Olha lá, ó. Fluxo de caixa livre para a empresa, valor presente do período explícito que não mudou para quando ela é constante ou não, e aí a gente vai calcular o valor presente do período não explícito e ver se ela tem crescimento ou não. Mas o raciocínio é o mesmo, não tem mudança nenhuma. Apenas a gente ter o cuidado de refazer, olhar, aplicar e treinar um pouquinho para fazer o cálculo. Mas o raciocínio ele é bem mecânico. Então, o que vocês acham? Tranquilo? Ok? Se não tem dúvida, tá bom. Eu não vejo, assim, ó, sinceramente, eu não vejo nenhuma dificuldade. Alguém pode dizer, né? Cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Mas não, aquilo que eu digo, que vai ser uma avaliação intermediária, não exige, na verdade, não exige muito raciocínio. É bem mecânico. Um pouco mais minucioso do que o primeiro, um pouco menos do que a segunda, mas na verdade, vocês observem que é mecanicamente. Né? Primeiro temos a demonstração para calcular o fluxo de caixa, que é dado pela contabilidade. Temos que entender cada rubrica, qual é o impacto que acontece. Aí temos o ano base. Aí daí para frente é tudo, não digo nem matemática, aritmética, né? Vou dar para vocês os indicadores de crescimento ou decrescimento da nossa projeção. Aí eu preciso trazer para valor presente aplicando aquela fórmula, ou à mão, ou no HP, ou no Excel. Vocês podem fazer, vocês estão livres para fazer o que quiser. Né? E aí eu vou calcular o período não explícito que tem, vamos chamar assim de 3 passos. Né? Primeiro a média aritmética, aí vejo se ela tem crescimento ou não. Se tiver crescimento, usa a fórmula um pouquinho mais sofisticada. Se não tiver crescimento, mas também, né, calculando o valor presente do período explícito que tem no infinito, trago mais uma vez a valor presente, aquela fórmula, temos só um valor para calcular, soma e temos o valor da empresa. Mais uma vez, né, esse procedimento, claro que levou tempo para ser entendendo, para ser aceito na comunidade acadêmica, tudo. Mas o que eu digo para vocês, assim, estou falando em termos profissionais, né? Não estou falando em termos acadêmicos, em termos profissionais. Em termos profissionais é o seguinte, isso é uma área que se ganha dinheiro, né? Quem quiser trabalhar com isso e tiver a oportunidade de trabalhar com isso, é bem útil. Vários alunos que eu tenho conversado, às vezes pedem para fazer TCC, trabalho em empresas de investimentos e tenho já uma boa noção do cálculo, né, de valuation, né, até porque a empresa pede para fazer, e que não é difícil. O grande segredo é as projeções. Né? As projeções é que a gente tem que ter um cuidado bastante detalhado. Em termos de valuation, o conteúdo acabou, zerou. Né? Aí, o que eu quero passar para vocês ainda no dia de hoje, né, para a gente acabar
e depois passar os nossos próximos encontros à discussão, se vocês quiserem, dos exercícios, né? Que tem que ser feito. Mas então, eu digo assim, agora nós temos aí, vamos fazer, como o nosso tempo é curto, eu sempre dedicava um capítulo, que seria mais ou menos uma recapitulação, seria análise de investimentos, né? Entrava em detalhes, explicava cada indicador, dizia seus prós e contras, isso realmente não dá tempo. Aí o que eu decidi? Eu vou usar esses mesmos indicadores, utilizando na prática. Por exemplo, se eu estivesse fazendo o valuation da empresa, eu queria saber, pelo menos no período explícito, naquele que eu conheço, né, que é um período, vamos supor, de 10 anos, porque dali para frente também muito longo, a análise de investimento ela se perde no tempo, ela não pode ser tão longo, a gente tem que fazer basicamente o que às vezes a gente utiliza 1 ano, 3, 5 e 10, né? Faz os 3 anos assim para ir tendo uma noção, não deixa tudo por último, né? E vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse valor, essa empresa real, e vamos fazer a análise dela, né? Fazer uma análise econômica, fazendo uma aplicação direta, né? Sendo mais objetivo nisso aí. E aí a gente escolheu 4, vamos supor, deixa eu ver se são 4 mesmo, os mais indicadores importantes, que é o valor presente líquido, a gente vai ver um deles. Vamos ver o que é a taxa interna de retorno, que a gente ouve falar muito, o período de recuperação do capital, né? E índice de lucratividade. Então, esses 4 indicadores, eles são assim importantíssimos. Quem faz, as pessoas que estão fazendo TC, plano de negócio, sempre acabam utilizando esses indicadores, que são fundamentais para se ter uma noção. Então nós vamos pegar agora essa empresa e vamos ver se economicamente, e financeiramente, num prazo agora que a gente vai utilizar o explícito, se a empresa ela tem nesse período aí um sucesso garantido ou tem que fazer alguns reajustes em função dos indicadores. Perfeito? Então é isso que a gente vai ver um por um aqui agora. Então vamos abrir aqui e vamos ver aqui. Então nós vamos fazer de uma forma bem objetiva, né, bem prática, né, sem entrar muito de forma acadêmica, né. Então o primeiro indicador assim, extremamente importante que a gente vai calcular é o valor presente líquido. Então a gente diz, né, que o valor presente líquido, se for utilizar as fórmulas, o que o livro diz que o valor presente líquido é eu trazer todos os fluxos de caixa futuros, né, para valor presente. E quando tiver os dois, seja a parte de receita e da parte de investimento, diminuo um do outro e vejo o que sobra. Mas eu preferi pular esse conceito, né, que na verdade o que eu falei foi repetir a fórmula, mas eu queria dar um entendimento mais prático. Para que eu calculo o valor presente líquido? Na verdade é para saber o quanto eu estou ganhando no momento zero acima do meu investimento, levando em consideração a minha taxa mínima de atratividade. Em outras palavras, quanto que eu estou ganhando no momento zero, né, acima da minha taxa de atratividade. Então, se eu aplicar essa fórmula e conhecer o valor presente líquido, eu posso, inclusive, ter parâmetros para dizer se essa empresa tem um retorno interessante ou não. Aí eu botei aqui o exemplozinho da HP, que é fácil de calcular, mas pode também deveria botar aqui o Excel. Então a gente pode calcular esse valor presente líquido através da HP e através do Excel. Se vocês quiserem, né, no momento em que a gente vai nos encontrar para tirar dúvidas, se alguém quiser utilizar HP, né, a gente pode utilizar aí eu posso explicar para vocês, fica fácil. O Excel já está pronto ali, é só botar os valores e você precisa entrar e quem tem domínio do Excel, entrar ali e pedir a função do valor presente e definir os fluxos e calcular. É bastante simples. Até, se alguém quiser também, a gente pode, se não tiver dúvida sobre o conteúdo e quiser calcular no Excel,
a gente também pode rever. Vamos ver como é que a gente faz isso, né? Vamos ver como é que a gente faz a distância ali. De qualquer forma, eu posso ver com vocês. Mas tudo vai depender do interesse de que vocês querem. Ah, eu quero fazer à mão. Vou explicar. Quero fazer na HP. Vou explicar. Quero fazer no Excel. Aí eu vou montar um exemplozinho aí para vocês e passo para vocês. Bom, então, de uma forma bem prática, né? Então, vamos ver aqui, ó. O que na verdade, como é que fica aqui, ó? Quando eu calculo o valor presente líquido, ele me ajuda critérios de decisão. Então, se ele for positivo, né, se ele sobrar, o projeto é atrativo. Significa que ele conseguiu recuperar meu investimento e demonstrar o lucro que eu estou tendo no momento zero de todo o projeto acima da TMA. Porque, veja bem, quando eu coloco a taxa e desconto a taxa TMA, significa o quê? Que eu estou trazendo os valores à taxa que eu já tenho. Se por acaso sobrar valor, é porque eu estou tendo um ganho acima daquilo que eu já tenho, que é a minha TMA. Se ele for igual a zero, a gente diz que é indiferente. Se for negativo, a gente rejeita o projeto, que ele está abaixo da minha TMA. Olha como é que fica na prática com essa informação aqui. Bem objetivo. Eu tenho aqui o meu fluxo de caixa. Olha como é que agora eu vou calcular o valor presente líquido. O que eu vou fazer? Eu vou botar, vamos começar aqui, no momento zero, o meu fluxo de caixa livre para a empresa, meus 18.200. Vou pegar o meu período, como eu vou trabalhar, se eu vou querer trabalhar no meu período explícito, ele vai ser até o ano X6. Vou pegar os fluxos de caixas que a gente calculou e colocar. Só que eu tenho que fazer aqui eu preciso acrescentar mais uma informação, né? Na verdade é o seguinte, isso aqui são os rendimentos que eu tenho. Mas eu quero saber o seguinte, esses rendimentos vieram de um financiamento, de um investimento que eu fiz. Eu quero saber qual foi o investimento que eu fiz para render estes valores aqui. Aí a gente vai voltar naquela velha história que a gente viu lá no início do nosso semestre. O que é o investimento? Passivo oneroso mais patrimônio líquido. Então eu vou no último ano lá do balanço, vejo o que é, você já sabe como buscar o patrimônio líquido, empréstimos, financiamentos e debêntures, curto e longo prazo, pego o meu patrimônio líquido e eu tenho o valor do investimento. Este valor do investimento sempre será representado por esta flechinha aqui negativo, que está dizendo que eu estou investindo. Então, flechas para baixo significa valores que eu estou investindo. Flechas para cima, valores que eu estou recebendo. Aí fica a critério de vocês, né, fazer, ou fazem através desse diagrama, ou pode fazer de forma horizontal, né, só informando o investimento que é negativo e os valores dos fluxos de caixa, fazendo uma linha horizontal, como eu fiz de forma anterior. Mas eu acredito que isso aqui dá uma visão melhor para a gente ver o que a gente está fazendo. A outra maneira fica mais escondida um pouquinho. Bom, observe, sempre nós teremos um valor aqui, no momento inicial, que é o nosso fluxo de caixa livre para a empresa, que a gente sempre vai calcular lá para ter essa informação. Sempre estará no momento zero. E o investimento também estará no momento zero, no ano inicial, no X2, que é o nosso balanço. Então, observem, quando eu tenho dois valores juntos, eu posso fazer uma simplificação. Então, eu posso diminuir 96 menos os 18.200 para ficar mais simples. Aqui, o meu fluxo de caixa é uma simplificação. Tá? Então, o que acontece? Na verdade, eu investi 78.160. Eu precisava disso aqui, mas eu já tinha em caixa 18, então meu investimento inicial foi de 78. E permanece os outros valores. Né? Se eu quiser calcular o valor presente líquido, aí pronto. É pegar cada um desses valores e trazer para o valor presente, coisa que a gente já viu, eu vou trazendo. Olha aqui, ó, 15 mil de um ano, depois 2.500 de 2, 12 mil de 3, 14, e vou diminuir, porque olha, no momento em que eu trago todos esses valores para o valor presente, eu vou chegar no final com 78 aqui para baixo, negativo de investimento, e um valor positivo aqui para cima. Perfeito? O que eu faço? Diminuo de 78. Então aqui tem o somatório
a valor presente em todos os meus fluxos, menos o investimento. E aí eu vou ver que eu tenho um valor, neste caso aqui, eu tenho um valor negativo. O que significa? Que o investimento que eu fiz para um período de 4 anos, ele ainda não recuperou meu investimento. Então a minha decisão é o seguinte, quero dizer o seguinte, que ainda neste período eu não recuperei meu investimento. Por quê? Porque deu um VPL negativo. Neste caso, a gente diz assim, rejeita-se. Na verdade, a gente pode estudar. Na verdade, esse investimento que eu fiz, eu preciso de um prazo mais longo. Não é isso? Mas eu deixei aqui para a gente ver, que pode ser negativo também. Então, necessariamente, eu não vou rejeitar essa minha projeção. Até posso, né? Mas, de repente, eu tenho que fazer um estudo mais apropriado. O que eu botei a decisão? Os fluxos de caixa que eu projetei, eles não conseguem recuperar o investimento inicial no período explícito, ou seja, em 4 anos. Então, observe, o mecanismo aqui é simples. Qual é a novidade? Esse fluxo vocês já têm, que a gente viu na nossa explicação anterior. O que tem de novidade quando for calcular o valor presente? Eu preciso conhecer o meu valor, o meu investimento. E aí é simplesmente utilizar o passivo oneroso e o patrimônio líquido do último ano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos nossos exercícios, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos nossos exercícios, eu propositalmente vi que nem sempre o fluxo de caixa livre para a empresa pode ser dar positivo. Não, ele pode ser negativo. Neste caso aqui, o investimento sempre será negativo. Mas esse aqui ele é flutuante, ele pode ser para cima ou pode ser para baixo. Se for para baixo, não tem problema. Se fosse esses 18.200 para baixo, é 96, no caso são 2 negativos, mais 18.200. Então foi um investimento maior ainda. E aí o resto, tudo como era antes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui eu dei um exemplo para quem quiser. Depois vocês vão me dizer se vocês, não vou explicar agora, se vocês querem utilizar HP ou não. Se vocês acharem fácil ou não. Tudo vai depender do interesse de você. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Não, também não é esse. Deixa eu ver se eu quero. Também não é esse. Bom, não. Então, deixa eu ver. Então, olha só, vamos voltar aqui. Então, o valor presente líquido deu 50 mil. Se eu for utilizar o critério de rejeição, é uma coisa interessante, olha o que diz. Se o valor presente líquido for negativo, rejeita-se. Existe essa expressão rejeita-se, é porque, assim, às vezes, eu posso estar fazendo uma simulação, ou seja, até melhor o seguinte, análise de sensibilidade. Quando eu faço essas projeções, eu posso fazer assim, eu posso fazer o seguinte, um fluxo de caixa, dizendo, esse aqui é o possível, que possivelmente ocorrerá. Isso é bem comum acontecer. Pena que não dá tempo para nós estudarmos. Se fosse mais um semestre, seria interessante eu explicar bastante isso aí para vocês. Mas, o que acontece? Na vida prática, a gente sempre simula, bota o que pode acontecer, um cenário otimista e um cenário pessimista. Aí a gente calcula para as 3 situações. Ou seja, o que é um cenário otimista? É, por exemplo, que eu possa vender mais do que eu projetei numa situação que eu acho que pode ocorrer, que é a mais óbvia. E um cenário negativo, cuja uma receita muito mais baixa daquilo que eu imagino. E aí eu vejo qual é a probabilidade, na verdade, de ocorrência desses cenários, e aí que a gente diz, eu posso rejeitar. Na verdade, eu posso evitar de fazer os investimentos para o futuro que eu, porventura, queira fazer. Talvez eu permaneça na condição que eu venho fazendo ao longo do tempo.
Então, esse indicador, em resumo, esse indicador aqui é o valor presente líquido. Meu objetivo é saber se eu consigo recuperar o meu investimento inicial. E qualquer valor que der acima disso aí, significa que eu estou ganhando, que esse meu lucro está acima da taxa de atratividade, na minha taxa mínima de atratividade. Por quê? Porque quando eu trago esses valores para valor presente aqui e utilizo a taxa de desconto, se sobrar é porque a taxa desse projeto ela está sendo mais rentável do que a taxa que eu estou usando, que é a mínima de atratividade. Mas, simplificando neste momento para vocês, vamos voltar. Isso aí é uma explicação sim, muito legal, muito interessante, com calma, para a gente fazer. Quem for fazer mestrado ali no PPGA e aí se deparar comigo, tem análise de investimento em detalhes lá, vantagem, desvantagem, etc. Bom, então vou utilizar. Calculado o valor da empresa, agora eu quero aplicar alguns indicadores. E esses indicadores vão me dizer se a empresa tem uma perspectiva daquilo que eu projetei sucesso ou tem que reavaliar o que eu vou fazer. Tá? Começando com o valor presente líquido. Então, valor presente líquido. A gente pode utilizar esse critério de decisão, mas a fórmula de cálculo é bastante simples. Né? Eu tenho o fluxo de caixa, preciso, a novidade, acrescentar nesse fluxo de caixa aqui o investimento inicial, faço uma simplificação, aplico a fórmula, que é essa fórmula aqui, muito simples, né? Na verdade. Né? Então, essa parte aqui ó, é a parte das minhas receitas, menos o que eu investi, e aí eu vou ver o valor. Né? Neste caso aqui, não quer dizer que tudo vai dar certinho, nesse caso aqui, a gente tem que observar bem se o investimento que eu fiz e as expectativas das minhas receitas em 4 anos vão recuperar meu investimento. É possível que talvez, se eu continuar daqui, botar mais 4 anos para frente, né, veja as receitas, dê resultado. É por isso que na vida prática não se faz com 3, 4 anos só. 10 anos é importante. Eu posso fazer, acho que até interessante, faço com 4 anos, vejo como é que está e eu digo, em 10 anos, como é que fica? E aí eu decido se eu espero, tenho fôlego para aguentar ou não. Tá certo? Então esse é um primeiro indicador para se tomar uma decisão. Perfeito? Alguma dúvida nesse sentido? Claro que vocês precisam utilizar, mas a primeira ideia é o raciocínio. Né? A princípio não me parece absolutamente nada complicado. Isso aí nós vamos utilizar valores que a gente calculou o valor da empresa, aplicando em indicadores. O que são os indicadores? São as fórmulas prontas ali. Né? Lembrando que para esses indicadores é muito importante que eu considere o investimento que eu fiz no início do período. Claro, que se eu estou fazendo uma análise econômica e financeira do investimento, eu quero saber quais são os meus resultados em cima daquilo que eu investi. Então ele é obrigado a estar presente. Né? Um pouquinho diferente, né, do cálculo do valor da empresa. Perfeito? Bom, um outro indicador extremamente importante, que é muito conhecido de vocês, um indicador muito bem importante, que eu vou passar para vocês, é o payback. Bom, o que significa payback? Payback é em quanto tempo, eu preciso calcular o tempo, em quanto tempo eu recupero o meu investimento. Então, existe, para simplificar aqui, existe o payback. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Se não falar, existe o payback simples e o payback descontado. O payback simples eu não costumo dar porque é uma forma
vamos chamar assim, tecnicamente errada. Ele contrapõe as informações da matemática financeira. Vou explicar para vocês. Embora seja muito usado na prática. Praticamente é como se a gente diz o seguinte: na hora de calcular os juros, se eu for fazer de cabeça, eu não tenho condições, eu acho que não tenho condições, é mais difícil calcular juros compostos, né, de cabeça. Né? Mas o que a gente faz para ter uma leve noção? Os juros simples, que aí a gente faz de forma linear. É a mesma coisa. O payback descontado é assim, ó. Olha o nosso fluxo de caixa lá. Aquele que a gente já tem, já simplificado, o investimento que eu fiz e os valores que eu tenho para receber. Exceto no X4 aqui que eu tive nesse ano prejuízo, eu não fiz muito investimento, meu caixa, a minha receita foi negativa, mas ao longo do tempo eu recuperei esse valor. O payback simples é chegar ao seguinte: bom, se eu investir 78, no primeiro ano eu ganhei 15, aí eu pego 78 menos 15. Depois, o saldo que der, aqui eu tive prejuízo, então aumentou o meu saldo. Aqui agora o X5 é 12, então o saldo que der, eu diminuo de 12. Ou seja, eu vou acrescentando os meus benefícios até zerar o meu investimento. Essa é a ideia do payback simples. Em quanto tempo eu recupero o investimento? Ou seja, em quanto tempo eu zero esse meu investimento? Só que é o seguinte, né? O payback simples, né, para a gente ser mais curto, não vou pedir para vocês também, porque é mais um trabalho, e prefiro utilizar a parte mais correta. Né? Olha o que acontece aqui. Ó. Eu não posso pegar valores em períodos diferentes e diminuir e fazer qualquer tipo de operação. Isso é uma heresia para a matemática financeira. É o valor do dinheiro no tempo. Porque 15 mil em X3 não é a mesma coisa, não é o mesmo 15 mil em cima de X2. Vocês sabem que aqui, se eu tiver que trazer para cá, tem que considerar a inflação que ocorreu, né? A receita aqui, o lucro que eu embuti. Né? Embora a gente faça, quando o período é pequeno, a gente utiliza o payback simples, mas é como se estivesse fazendo cálculo de juros simples, né? Que se vocês forem no mercado fazer qualquer tipo de aplicação ou qualquer tipo de financiamento, jamais eles vão utilizar o juros simples. Nunca. Né? E é da mesma forma que eu vou trazer para vocês. Para que eu zere esse aqui, ó, eu preciso fazer uma continha aqui, que também é simples, né? Eu preciso corrigir esses valores. Ou seja, trazer esses 15 mil para o momento zero. Aí sim eu posso diminuir. Então eu preciso descapitalizar cada um deles no momento zero e aí ir corrigindo. Então olha só, se vocês utilizarem esse quadrinho aqui, que fica assim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas aqui eu tenho um saldo inicial no X2 de 78 e o saldo final no X2, né, no momento zero, é 78. O que aconteceu no X3? Peguei meu saldo anterior, saldo final é meu saldo inicial anterior. E o que eu fiz aqui? Eu descapitalizei aqui, ó, os 15 mil dividido por 1,014. Então, quando a gente traz para valor presente, que a gente já comentou, e aí eu diminuo de 68. E aí eu ainda continuo com o mesmo que eu tive esse ganho, ajustei esse valor e fui diminuindo. E aí eu vou fazendo para cada um desses aqui. Ó. Lembra o seguinte, esse aqui é negativo, então se eu trago para valor presente, ele vai estar mais negativo, então ele aumenta meu saldo negativo. Mas a gente vai fazendo até o X3. E aí, o que eu observo? Eu chegando no X3, eu observo que eu não consegui zerar meu investimento. Proposital também. Não quer dizer que vai ser positivo. Não quer dizer que sempre vai ter que recuperar, não. E até esses indicadores, eles têm que conversar entre si. Lembra que o valor presente líquido deu prejuízo? Né? O P significa que eu não consegui ter ganho acima do meu investimento inicial. Um outro indicador, o payback descontado, também confirma essa nossa dica aqui. Ó. Olha o que acontece. Inclusive, olha o valor aqui que deu. O 50,537, que é o nosso valor presente líquido.
né? Então significa que neste período ele confirma que ele não recuperou o seu investimento e bate com o raciocínio anterior. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Observe, claro, mais uma vez, olhando assim e querer entender o cálculo, primeiro é a ideia que eu quero passar para você. Tendo essa ideia, tem que exercitar. Não tem outro caminho. Né? O mais importante é saber o que eu preciso fazer no payback descontado. Eu preciso recuperar. Em quanto tempo eu recupero o meu investimento? A gente sabe que existem 2 métodos, o simples, mas esse eu vou deixar passar, e vamos usar o descontado. O que é o descontado? É corrigir esses valores que estão no futuro para o valor presente antes de eu diminuir. E vou diminuindo a cada um deles até eu zerar o meu investimento. Neste caso eu cheguei no final, ele não zerou, continuou o saldo negativo, e aí a gente diz que ele não recuperou nesse período. E vem, inclusive, batendo com os indicadores. Esses indicadores que eu falo para vocês, eles têm que se conversar, não pode ser contraditório um com o outro. Perfeito? Então, a princípio, me parece que o que precisa nesse momento é treino. Espero que, se vocês tiverem não entender o raciocínio, eu repito. Posso continuar? Então, eu vou continuar aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui é apenas uma demonstração gráfica, né? Que a gente faz aqui o valor do investimento, né? O valor do investimento e os anos, apenas para ilustrar, né? Então, olha aqui, ó, os valores que foram obtidos, né? Então, no X3, eu tive um saldo de caixa ainda negativo. Como é que eu vejo? Como é que eu coloquei isso aqui no gráfico? É olhar aqui os valores que estão aqui do lado. Apenas para dar uma visão para vocês que no período de recuperação, nesse período aqui explícito, né, que seria o meu período que eu estou chamando de recuperação, ele não conseguiu. Né? Então, é um gráfico que demonstra que o caixa continua negativo, que o investimento que eu fiz continua negativo. Ele só será positivo se ele ultrapassar essa visão aqui. Apenas uma visão de como é que se comporta, né, o meu saldo do investimento no decorrer do período. Então ele continua no campo do déficit. Apenas uma visão gráfica. Mas, um outro exemplo que eu vou dar para vocês, muito importante, que já é uma preparação para os exercícios. Eu quis mostrar para vocês, porque eu estou pegando o quê? Eu estou pegando os dados do nosso exemplo e tendo uma continuidade até agora, sem alterar nada. Então eu digo assim, dado aquele problema, como é que se comporta indicadores? Eu não mexi neles. Mas o payback descontado, ele tem uma particularidade, e o payback simples também, ele tem uma particularidade. A gente diz assim, eu não zerei o meu investimento inicial. Aí o que eu fiz? Como exemplo, eu peguei e fiz, vamos supor que este fluxo de caixa seria, dentro da minha simulação, dentro da minha análise de sensibilidade, vamos supor que com aquele mesmo investimento, eu tive outros valores aqui. Eu tive um cenário mais promissor, apenas para entender o que aconteceria. O processo é o mesmo, né? Mas o que vai acontecer? Eu vou pegar cada um deles, vou descapitalizando e vou diminuindo. O que chama a atenção que eu quero mostrar para vocês? No X5, ele estava negativo. Mas no X6, ou seja, no 1, 2, no ano 3, ele estava negativo. Não recuperou o investimento. Mas no último ano, ele recuperou e passou. Então, a gente diz que o payback descontado, ou payback simples, período de recuperação, a matemática exige que a gente faça quando em que momento ele se torna zero. Olha só, aqui ele passou, e aqui sobrou. Não, mas eu quero saber em que momento ele é zero. Aí vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu preciso calcular essa fração. Foi 3 anos
E não foi 4, foi 3 anos e mais alguma coisinha. Então eu quero mostrar para vocês que é o cálculo dessa fração aqui. Ó. Aí também, bastante simples. Olha, eu peguei aqui o cálculo da fração aqui. Eu peguei o ano x5, olha, raciocina comigo aqui, ó, x5, 29.133 aqui. Ó. Peguei o próximo ano, então estou dando o ano 6.392. Mas na verdade eu quero encontrar o zero. Em quanto tempo eu encontro zero aqui? É isso? Aí o que eu faço? Uma regrinha de 3 aqui, né? A gente pode utilizar aqui, ó. Pega o ano mais atual, diminui do ano do mais novo, né? Que vai ser dividido, que é a soma, e que vai pegar esta fração aqui, ó. Ou seja, né? Isso aqui é aquela nossa regra de 3. Quer dizer, quantos por cento, em quanto tempo essa fração aqui, esse período que eu tenho, esse valor que eu tenho, em cima do meu total. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu fizer essa fração, ele vai me dizer, como eu estou trabalhando em ano, ele vai me representar, olha, é 0,82 ano. Bom, então o que significa isso em meses? É multiplicar o 0,82 por 12. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Aqui, ó, payback descontado, foi 3,82 ano. Não, a fração 0,82 vezes 12 meses, que dá 9,8 meses. Mas não precisa entrar em tantos detalhes. Se quiser ainda calcular em dia, 0,8 vezes 30 dias, 24. Então, como eu já tinha 3 anos, né, então ele recuperou o meu investimento, precisou os 3 anos, né, mais a fração 0,82, que vai dar 9 meses. A gente pode dizer que, então, que o fluxo de caixa projetado recupera o investimento em 3 anos, 9 meses e 24 dias. Geralmente a gente não utiliza isso em dias aqui. Geralmente é anos e meses na vida prática. Tá? Aqui, matematicamente, até pode fazer. Mas revendo o seguinte. Então é o seguinte. A gente vai fazendo. No exercício anterior, a gente chegou no período final e ele continuou negativo, ou seja, não recuperamos o investimento. Mas nesse exemplo, vamos pôr nessa análise mais otimista, vamos chamar assim, que eu quero demonstrar para vocês, no 6º mês ele recuperou e sobrou. Mas eu quero encontrar o momento zero. Né? Então o que eu faço? Eu utilizo essa fórmulazinha aqui, para encontrar a fração do tempo. Né? Ou seja, para saber do x5 até o zero, esse valor aqui que existe aqui, ó, quantos por cento representa no meu período de um ano? Na verdade é isso que ele faz. Né? E na verdade, aqui, se a gente puder olhar em percentual, é 8. Isso aqui, do x5 está negativo até o momento que eu quero, representa 82%, uma recuperação de 82% do meu ano. Né? Cada um pode interpretar do jeito que quiser. Né? Então eu posso dizer o seguinte, olha, do ano x5 até o x6, do ano x5 até o zero, eu andei o equivalente a 82% desse período aqui de um ano. Né? Então, de um ano, então esse x5 até o zero equivale a 82% de 1. Né? Mas como é que eu calculo esse valor? Por essa regra de 3 aqui. Ó. Eu já dei maceteado para vocês. Então, essa vai ser a fração. Então, a gente encontra a fração. Mas lembra que a gente começou aqui do zero. Ó, eu andei um ano tentando recuperar, não consegui. Andei outro ano, não consegui recuperar. Cheguei no 3º ano, não recuperei. Quando cheguei no 4º, demonstrou que eu recuperei, mas passei do zero. Então, eu vou considerar os 3 anos que eu já tenho, né? Até os 5, que são 3 anos, e mais esse períodozinho aqui. Esse períodozinho, como eu estou trabalhando em ele vai responder em ano. O resultado que der, sempre vou multiplicar por 12, para que eu possa dar uma resposta mais plausível, mais conhecida no mercado. Então, o payback descontado, eu tive que trabalhar 3 anos e mais, podemos até, né, assim, utilizar assim, 10 meses. Matematicamente se faz assim, mas a gente na prática faz em 10 meses. Por que a gente arredonda assim, não é tão exigente assim? Poxa, se o nosso maior problema está nas previsões, quem é que diz que as nossas previsões estão certas? E a gente precisa ser tão exato aqui, que vai falar em dias. Só isso aqui valeria a pena se, por exemplo, a nossa
se a nossa projeção tivesse perfeita, né? Perfeita. Mas como não está, a gente arredonda aqui 3 anos e 10 meses. Até posso dizer também 10 anos e 9 meses, mas vamos usar aqui a estatística aqui, 10 meses. O que vocês acharam do payback? Na verdade, é assim, ó, o primeiro entendimento de vocês. Eu tenho investimento inicial e tenho as minhas projeções de receitas e, às vezes, caracterizando alguns prejuízos, né? algumas dificuldades. Não tem problema. Eu vou trazer todos esses valores presentes, um a um, e vou batendo do meu investimento que eu fiz. Né? Então, eu observo que eu tenho que zerar. Mas quando eu estou fazendo assim, o que acontece? Se eu estou pegando os valores inteiros, né, pode acontecer aquele momento que no momento 3, por exemplo, está negativo, mas no momento 4 ele já recuperou e até ultrapassa. É difícil, exatamente o fluxo vai dar zero. É quase como ganhar na loteria, né? Eu fazer um fluxo que só se fizer forjado. Um fluxo que a hora que eu pego o quinto ano ele deu zero. Opa! Aí não precisa calcular aquela fração, mas geralmente assim, é negativo e vai dar outra posição. Opa, então tá, pode ser que seja no segundo ano, primeiro ano não, no segundo ano, no primeiro ano deu negativo, no segundo ano, opa, positivo, pronto, então é um ano mais aquela fração. Fórmula, praticamente, a gente nem usa a fórmula para isso, é uma diminuição aritmética, diminuir um do outro, ele fazendo, né? Então, me parece que esse é o raciocínio do payback descontado. Perfeito? Então, vamos acabar os 2 últimos indicadores. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, contribua, se pronuncie. Mas é assim, ó, deixando mais uma vez, não é claro, não é difícil. É o que precisa. Se a gente quiser, nesse momento, até entender, acompanhar os números, não, mas eu estou dando o caminho. Né? Por exemplo, vou voltar. Valor presente líquido. Pegar o período explícito que eu já me preparei para calcular lá, através das projeções. Preciso, aí sim, acrescentar o meu investimento e aplicar fórmulas. Bom, o resultado que der, se for positivo, diz que em 4 anos ele recuperou. Se der zero, ficou indiferente. Se for negativo, não. E aí a gente vai estudar, né? Se a gente vai rever as nossas projeções. Outro valor importante é conhecer o payback. Isso é muito, muito utilizado pelos empresários. Né? Em quanto tempo a gente tem essa ânsia, né? Ansiedade, em quanto tempo a gente recupera esse investimento? E a gente vai utilizar o payback descontado. Que, na verdade, é trazer cada receita daquela para valor presente e diminuir do meu investimento inicial. Apenas lá ter o cuidado de calcular aquela fraçãozinha, que a conta é uma regra de 3 simples. Muito simples. Já deixei ela prontinha ali para vocês. Pegar o mais antigo, diminuir do mais novo. Né? E vou pegar zero, pegar aquela fração maior que deu negativo até o zero, e vou dividir pela diferença do ano total. Uma regra de 3. Já estava citado. Feito isso, vamos entender aqui um outro indicador. Aqui eu demonstro, né, no caso no outro exemplo, se tivesse que representar, então aqui representa o período em que o ano zero, né, que foi 1, 2, 3 anos, ainda não recuperou, observe, né? Aí a gente calculou aquela fraçãozinha, que chegou no zero, e no ano 6, aquele valor que foi positivo, foi de 6,4, né? Que demonstra lá o meu valor do caixa. Então aqui a demonstração em que momento ele foi negativo, né? Teve déficit, a fração em que ele recuperou o investimento, né? Que ele zerou, observe que não foi no ano 6, foi um pouquinho antes, né? E no ano 6,
aqui demonstra o quanto e qual foi a fração positiva. E aí observe, né, que pode ser que a gente possa traçar os próximos anos aqui, né, no sentido de que ver a tendência da empresa. Por isso é apenas uma visão gráfica, apenas uma representação gráfica, portanto, para se estudar, etc. O outro indicador é a taxa interna de retorno. Bom, ela é extremamente conhecida, né, porque ela é bastante amigável. O que acontece? Embora a taxa interna de retorno tenha muitas armadilhas, que não vai ser momento de eu discutir com elas agora, se for no mestrado eu discuto com ela todas as armadilhas que ela tem, ela de um lado, ela é bastante amigável, mas a gente tem que saber usá-la porque ela pode nos enganar muito. Mas como a gente vai trabalhar num período curto, a gente pode utilizar ela sem medo. Por quê que ela também é interessante? Porque quando eu calculo o valor presente líquido, eu estou ganhando, quando eu calculo o valor presente líquido, eu estou conhecendo o volume de recursos que eu estou ganhando acima da minha taxa de atratividade. Quanto que eu estou ganhando acima do meu investimento. Levando em conta a minha taxa de atratividade. Só que é valor financeiro, é 500 mil, é 200 mil, embora seja o cálculo mais perfeito para se tomar uma decisão, principalmente para comparar um investimento com o outro, matematicamente ele é correto, ele tem um ponto negativo que a gente não sabe efetivamente, a gente sabe que está ganhando acima da minha taxa de atratividade. É um projeto acima da minha taxa de atratividade. Mas eu não sei em percentual, para comparar, eu não vou assim no mercado, e nem é divulgado na televisão, o valor presente líquido do ano foi tanto. Não, né? É difícil, a gente não tem. Então a gente usa o valor presente, que é o nosso pilar fundamental. Primeira conta que eu tenho que fazer é o valor presente líquido. Aí vejo, ele é positivo? Opa, muito interessante. E se eu quero comparar com o outro, vou ver qual deles deu o maior presente líquido. Esse é o valor, esse é o projeto que eu tenho que escolher. E aí a gente vai aperfeiçoando com outros indicadores para poder entender. Por exemplo, a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ela vai dar qual é a rentabilidade do meu projeto, em percentual. Aí eu posso ver esse percentual e comparar quanto é que rendeu a poupança, quanto é que rendeu o CDI, quanto é que rendeu, quanto é que rendeu o dólar, quanto é que rendeu a bolsa. Estou olhando aqui meus indicadores que estão aqui no quadro. Então, eu tenho um conjunto, então ela é muito amigável no sentido de dizer, mas ela tem problemas matemáticos, principalmente dependendo da complexidade do fluxo, e ela pode enganar a gente. Mas a gente tendo como sustentáculo, como o pilar fundamental, o valor presente líquido, eu sei que a gente precisa fazer as devidas correções da taxa interna de retorno para que ela possa conversar com os outros índices. Mas isso só lá no mestrado. Tá? Como a gente está trabalhando aqui com informação de curto prazo e um fluxo de caixa simples, a taxa interna de retorno responde bem. Então, eu digo assim, em projetos mais longos, mais complexos, não dá para a gente ir utilizando a taxa interna de retorno a bambu, assim, a taxa que deu é aquele. Não, tem que analisar com muito cuidado, que ela engana bastante. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a fórmula da taxa interna de retorno no nosso projeto e a gente vai ver facilmente qual é a rentabilidade do projeto e a gente vê se ele é positivo ou negativo. Então vamos ver o seguinte. Bom, isso aqui está o conceito da taxa interna do retorno, que na verdade, o que é a taxa interna de retorno, se for falar no conceito, é a taxa que torna o valor presente líquido de um fluxo de caixa igual a zero. Mas esse é o conceito. O que eu quero frisar para vocês é isso que eu falei, é verificar qual o retorno que o projeto oferece. Em outras palavras,
olha o que acontece aqui. Ó. A taxa interna de retorno, ela só dá para calcular por tentativa e erro. Por quê? Eu preciso descobrir qual é a taxa que eu faço, que eu somo, qual é a taxa que eu somando todos os meus fluxos de caixa e diminuindo o investimento de zero. Agora imagina só. Então, se a gente utilizar a HP, ela já faz essa interação. Ela faz, claro, computador ela faz em segundos. Mas se a gente quiser fazer ela à mão, a gente tinha que... Então, deixa eu ver se já tem aqui. Ó. Olha o que acontece aqui. Ó. Eu tenho meu fluxo de caixa, tenho os meus valores. Olha aqui explicando. Eu tenho que pegar cada um desses valores, dividir pela taxa interna de retorno, por uma taxa que eu não conheço, aplicar aquela fórmula do valor presente, diminuir de 78 e chegar a zero. Aí a pergunta é, que taxa que eu coloco aqui, que fazendo essa operação me dá zero? Né? Aí eu tenho que ficar, às vezes, até meses calculando. Né? Mas o Excel e a HP utilizam esse cálculo em segundos e fornece para nós essa informação. Então nós não vamos fazer por tentativa e erro. Né? E aí vamos ver aqui, mas antes de entrar no detalhe aqui. Então isso é só para explicar como é que é a taxa. Como é que se calcula a taxa interna de retorno. Como é que eu decido? Se a TIR, o resultado for maior do que a minha TMA, a gente diz que o projeto é rendável, lógico, né? O projeto está rendendo mais daquilo que eu tenho, que é o básico. Se for igual, é indiferente. Se a TIR for menor do que a TMA, a gente descarta o projeto, que não vale a pena. Como é que eu vou fazer uma aplicação, vou fazer um investimento, se está rendendo menos do que aquilo que eu já consigo? Né? Mas a taxa interna de retorno é exatamente isso aí. Né? Eu vou pegar continuando pegando meu próprio fluxo de caixa, que ele vai continuar para todos os indicadores, é um fluxo de caixa que vai ser igual para todos eles, né? Igual, não muda nada, né? E aí eu vou ter que aplicar aqui. Ó. Isso eu fiz à mão. É claro que eu só demonstrei aqui para vocês e calculei na HP e deu uma taxa de 21,98. Então, uma taxa negativa. O que me diz isso? Né? Mais uma vez, conversando com os outros indicadores. A taxa interna de retorno está me dando uma taxa negativa de 21,98, muito abaixo da minha TMA. Né? Mesmo que ela desse positivo, né, e se fosse abaixo da TMA, mesmo assim a gente não aceitaria. Então, o que é importante? A taxa interna de retorno, a gente tem uma taxa amigável e que com ela a gente consegue comparar com todas as informações que saem na mídia impressa, na mídia televisada, como diz, né? Na mídia... Na televisão, né? Na televisão, lá a gente pode comparar com os dados que saem. Eles saem em percentuais. Por isso que ela é muito utilizada, muito interessante. Então, vocês têm que usar para calcular a TIR, ou Excel, que é muito simples, né? Ou a própria HP aqui para se chegar nesse valor aqui. Então, o que se faz? Simplesmente é colocar esses valores aqui, ó, se for à mão, diminuir e encontrar essa taxa, por tentativa e erro. Obviamente que vocês não vão fazer isso, obviamente que vocês vão usar, como vocês estão à distância, e usam o Excel, pode usar o Excel, né, e pode usar HP. Então eu vou deixar para vocês, para que vocês me explorem, né? Explorem. Né? Olha, eu queria saber como é que calcula a taxa no Excel, olha, eu queria como é que faz no HP. E aí eu vou demonstrar para vocês. Tudo depende do interesse de vocês. Tá? Então essa aí é a penúltimo indicador. Vou passar o último indicador, que é o mais simples possível, que é um outro indicador que a gente chama de índice de lucratividade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui eu botei outro exemplo. Se eu estivesse usando um fluxo de caixa numa análise de sensibilidade, onde as receitas fossem mais otimistas, e eu fizesse o mesmo procedimento na HP ou mesmo à mão, o que eu ia encontrar lá? 17,38. Opa! Então significa que se for dentro dessas condições,
eu estou ganhando acima da minha TNA, que eu estipulei, que eu calculei, no caso é 14%, e vejo, se esse investimento, essa diferença, ela é propícia para mim, pode ser que não interessa nem para mim, não. Quero ganhar 30% a mais, quero ganhar 25% a mais, então, vamos lá, 14%, quero ganhar 30%, bem bocudo. 30% vai dar 18,20. Aqui dá, mas até que poderia. Olha, tá bom. Acho que se eu ganhar 30%, acho que é bastante, né? Está quase 30%, deixa eu ver. 17, 38. Está dando 14, 17, 38, 20. Estou ganhando. Deixa eu fazer outra conta aqui. 17, 38. Bom, exatamente, estou ganhando 24 e 14%. Estou ganhando em torno de 24%, 25%, vamos aproximar, que é tudo projeção. Poxa, se eu fizer um projeto de um ano para o outro, investir, dizer que eu estou ganhando em cima daquilo que eu já tenho, né, que eu consigo, que eu tenho conseguido ao longo do tempo, 25% a mais, poxa, acima da TNA, eu posso dizer que se essas projeções estiverem certas, está muito bom, acho que eu devo investir. Perfeito? Bom, e por último, índice de lucratividade. Índice de lucratividade nada mais é do que eu pegar o valor presente de todas as minhas receitas e dividir pelo investimento. Na verdade, eu vou ter um indicador, né? Vou ter um coeficiente aqui, ó. Então eu sei, nesse meu projeto aqui, ó, peguei um exemplo aqui de um projeto aqui até tendo usado. Eu poderia ter, isso aqui eu peguei um exemplo de outro lugar, tenho que fazer um exemplo nosso, né? Vou ter que corrigir isso aqui. Mas, para título de explicação, se eu tiver esse projeto aqui, o investimento 165, e tiver esses valores, o que significa? E uma TNA de 20%, isso aqui é um outro exemplo que eu peguei. Mas eu vou fazer dando continuidade àquele ali. Mas só para entender, eu vou pegar o valor presente das minhas receitas, vou calcular, né? E dividir pelo investimento aqui, ó. O que vai me dizer aqui, ó, 1,14? Significa o quê? Que a cada R$1, isso no momento atual, né? No momento atual, a cada R$1 que eu investi no projeto, eu tive um ganho total a valor presente de 1,14. Então, cada R$1 que eu invisto hoje, o meu projeto rendeu, na sua totalidade a valor presente, 1,14. Eu vou receber 1,14. E líquido seria 0,14 centavos para cada R$1 que eu investi. Mas a decisão é simples, é que se for maior do que 1, a gente aceita o projeto. Aqui também não estou gostando disso aqui. Maior, não é maior ou igual. Maior do que 1, aceito o projeto. Se ele for igual a 1, é indiferente. Se for menor do que 1, rejeita esse projeto. Tá? Mas, na verdade, esse índice de lucratividade aqui, ó, vamos entender, é o quanto, né, é o quanto que eu estou ganhando, é o quanto, é a minha totalidade de ganho no momento zero em função do meu investimento. Então, o meu projeto rendeu em termos, se fosse analisar em termos de dinheiro, o seguinte: hoje, a cada que eu investi, eu ganhei 1,14. Então, se eu investir 1 milhão, é só multiplicar. Quanto que isso vai dar? Perfeito? Aí, com esse indicador aqui, ó, vai dar um coeficiente. Se for 0, alguma coisa, eu vou dizer que eu vou rejeitar o projeto, eu vou ter que analisar. Eu quero dizer para vocês que o raciocínio é esse aqui, eu vou corrigir eu vou mudar esse slide aqui
Por quê? Dando continuidade ao nosso exemplo. Tá certo? Ao nosso exemplo. Pegar o que a gente utilizou e envolver o índice de lucratividade para que a gente tenha uma unicidade, né? O valor presente indicou que foi negativo, né? Que foi abaixo da minha TMA. O meu payback eu não recuperei em 6 anos, estão conversando igualmente. A taxa interna de retorno foi negativo, né? O índice de lucratividade vai ter que ser abaixo de 0. Então eu vou refazer ali e vou botar o exemplo que tem. Tá? Aí mostra que todos os índices conversaram e indicaram o seguinte, que em suma, que nesses 4 anos, né, eu tenho que rever meu projeto. Ele só está dando positivo se eu estiver fazendo análise de sensibilidade e usar uma receita maior. Mas é possível fazer isso? Eu não sei. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é isso aí. Depois do cálculo do valor da empresa, né, a gente vai pegar o período explícito, vai acrescentar mais uma informação, para não esquecer do investimento, e aplicar a cada indicador é uma fórmula, né, e interpretar. A base de interpretação já tem ali. Como é que eu posso entender mais e possa refletir um pouquinho mais? Tem que fazer. Perfeito, pessoal? Então, no nosso próximo encontro, eu estou aqui de braços abertos. Né? Então nós vamos ter, antes da nossa verificação, avaliação, prova, P3, a gente vai ter quinta e terça, isso comigo, o tempo todo para se tirar dúvidas, esmiuçar, explorar o máximo que vocês puderem. Né? Terão dias corridos desde hoje até o dia 23. Então são 10 dias, mais ou menos. 9 dias. Né? Nós teremos 9 dias. 9 dias. Alexandre, eu vou ser sincero para vocês, eu quero que vocês, nesse período de pandemia, se fosse presencial, onde eu não daria peso não. Como eu sempre fiz, é uma média aritmética. Mas nessa situação pandêmica, excepcional, né, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar assim, ó, uma média, um peso 3 para quem é na melhor prova, na melhor nota. Peso 2 na menor e peso 1 na pior. Assim como eu fiz o semestre passado. Isso ajuda, incentiva a gente continuar e que vocês tenham sucesso. Né? Se vocês não conseguirem, se alguém não conseguir dentro dessa ajuda que eu estou dando, infelizmente, eu não vou poder fazer nada. E não tem aquele chororô, né? Porque eu estou dando todas as condições para vocês, tem 2 monitores, tem um peso que vai ajudar, é praticamente como se eu tivesse feito aquela palavrinha que para nós é palavrão das reuniões lá, vou fazer um trabalhinho para ajudar, fazer trabalhinho é dar nota 10. Então eu prefiro valorizar aquilo que a gente fez. Então, vamos valorizar aquele que teve uma boa nota. Então, para cada um, eu vou dar esses pesos diferentemente. Assim, não vou dar assim, peso 3 para a terceira prova, peso 2, não. Para cada aluno, eu vou fazer manualmente. Tá certo? Manualmente, eu vou fazer assim. A Natália tirou 10 na primeira, peso 3. Tirou 5 na segunda, sei lá, peso 5 na segunda e 7 na terceira. Então, peso 3 para 10, peso 2 para 7, peso 1. Então, aquela que for pior, eu vou massacrar menos. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês a minha colaboração. Se não conseguirem, olha, é REC. E aí a REC é aquele negócio, né? Média mais a REC dividido por 2 e deu. Se não conseguir 5,75, se conseguir 5,74,
vocês vão ver a minha maldade inteira. Infelizmente, vai ter que escutar toda essa minha ladainha no próximo semestre. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer a nossa chamada aqui. Pronto, está feito. Então é o seguinte, quinta-feira será assíncrona, vamos chamar assim, oficialmente assíncrona, mas eu estarei na sala, não cobrarei chamada para quem quiser tirar as dúvidas. A mesma coisa na terça-feira, assíncrona, oficialmente, não cobrarei chamada, deixarei à disposição, como eu vim fazendo o semestre inteiro. Beleza? Então até quinta, e espero vocês aí terem bastante dúvida e me perguntar. Tá? Um abraço. Oi, pessoal. Eu quero pegar o Alexandre. O Alexandre diz que a média ponderada fecha 6. Ele quer que feche em quanto? Claro. Alexandre? Estás aí, não? Ô, Júlia. Quero pegar o Alexandre, quero falar com ele. E não interessa que feche em 6, né? Se eu dividir o meu peso em 6, qual é o problema? Não precisa fazer aquele negócio de 10%, 30% e 60% para dar 100. Eu posso usar os pesos que eu quiser, desde que na hora da divisão eu utilize os mesmos pesos. Ele age como se fosse os 100%. Certo? Júlia, depois explica para ele, né? Que não precisa necessariamente dar 100. Né? Se eu usar o meu denominador lá pelo mesmo peso, ele vira os 100% que ele está querendo. Né? E aí eu também posso fazer uma representação. O 3 vale, sei lá, X%, entendeu? Então, se ele quer que eu faça assim, aí tem que botar assim, ó, deu 6. Aí o 3 equivale 50%, por exemplo. Né? Aí o 3 vale 50%, que eu estou dividindo 3 pelo 6. Dependendo o conteúdo que eu utilizo, é a mesma coisa. Dá uma dureza nele, Júlia. Tá? Um abraço. Tchau. Pode.